Uma boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça e mais esse encontro. Nós hoje trouxemos do livro Vozes do Grande Além, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier e são mensagens aí de espíritos diversos. E nós trouxemos um relato de um espírito de uma mulher chamada Hilda, que ela fala sobre suicídio e obsessão. Foi uma mensagem recebida em 15 de março de 1956. Ela nos diz: amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é consciência, a outra é responsabilidade. No plano físico, aqui na Terra, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, a consciência, e iludir a segunda, a responsabilidade, temporariamente. Mas no campo das verdades eternas, não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Temos falado bastante sobre isso, sempre sobre o pensamento, que tudo aquilo que nós pensamos com intensidade, com muita frequência, ele tende a se materializar. Aqui ele usa essa expressão que é energia coagulante, no sentido de se concretizar, aquilo que está no nosso pensamento, mais uma vez reforçando, quando ele é alimentado, quando esse pensamento é repetido com frequência, ele tende-se a materializar aquela situação. Há uma probabilidade maior de que de fato ela aconteça na nossa vida. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos humilde companheira que ainda sofre depois da aflitiva tragédia do suicídio. Alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, por nosso descuido, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsidiada foi, é verdade. Então vejam que ela fala que o pensamento delituoso, difícil, é como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. E há situações que nos chegam pensamentos difíceis, que nós sabemos que eles não são saudáveis, mas a gente fala, eu só estou pensando, isso não tem maior consequência, eu jamais faria isso que eu estou pensando. Mas nós temos que tomar muito cuidado, sobretudo se esses pensamentos eles se impregnam ali na nossa mente, se eles passam a fazer parte do nosso cotidiano, então nós temos que estar muito atentos, porque se ainda pela nossa condição nós não conseguimos evitar que determinados pensamentos cheguem à nossa mente, nós temos aí o dever, a obrigação, o cuidado para que esses pensamentos eles não sejam alimentados, eles não sejam cultivados por nós. Naturalmente, esses pensamentos podem ser potencializados, podem ser estimulados por espíritos ali obsessores. Daí o cuidado com a nossa vigilância, com a prece, para que nós não evitemos dar guarida, dar abrigo a esses pensamentos que muitas vezes sabemos que eles são difíceis. Ela continua dizendo: obsediada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos,
acariciei, acalentei a ideia da fuga, menoscabando, desprezando todos os fatores que a providência divina me concedera na estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia, e com isso, através dela, dessa ideia, eu fortaleci ligações deploráveis com desafetos do meu passado, que falava mais alto no presente. Então, a partir do momento que ela começa ali a acalentar a ideia do suicídio, alimentar essa ideia, ela se liga a espíritos ali, desafetos do passado, que também queriam que ela tomasse essa atitude ali, essa decisão tão difícil, tão infeliz. Ela continua dizendo: esqueci-me dos generosos pais a quem eu devia ternura. Esqueci dos familiares juntos dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Esqueci meus amigos cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa. Desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Então ela tem ali do lado dela a família, os amigos, o trabalho que ela poderia se dedicar. No entanto, ela acaba desprezando ali esse amparo, esse auxílio, essas oportunidades que a vida oferecia a ela. E refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesmo. Olha que importante quando ela fala que ela tinha ali a ilusão de que ela se encaminhava para uma porta libertadora. E essa é a ilusão que o suicida tem, de que ele vai se libertar, que a partir dali ele vai ter paz, ele vai entrar no vazio. Então ele tem uma dupla decepção. Primeiro, que ele não morre, que ele não acaba com a vida dele, ele permanece vivo. E a segunda grande decepção é que, ao invés dos problemas se resolverem, eles ampliam de uma maneira gigantesca. Cria-se um grande abismo entre ele e a paz que ele supõe adquirir ali praticando o suicídio, abandonando a vida. Ela continua dizendo: nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito, todas as cadeias do passado se reconstituíram, relegando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei, peguei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Refiro-me a essa hora terrível e inovidável, essa hora terrível e inesquecível, para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Vejam que ela relata essa sequência do pensamento, a responsabilidade do pensamento que ele é criado, alimentado e vivido. Então, primeiro nós criamos ali os pensamentos, depois eles são alimentados e em seguida eles são concretizados, eles são vividos. Então vejam o nosso cuidado para que quando um pensamento desse começa a fazer parte da nossa vida, que nós não alimentemos para que eles não sejam posteriormente vividos também. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro, ou seja, no momento que ela pega ali a taça para tomar o veneno que a levaria ali à morte, ela fala que um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção, pelo abandono de súbito, fulminou-me a alma. Então, uma repugnância grande pela morte acabou ali iluminando a alma dela, querendo afastá-la da ideia do suicídio. Entretanto, na penumbra do meu quarto, rostos sinistros se materializaram de leve e braços hirsutos, com pelos, me rodearam. Então ela tem a visão ali de espíritos bastante difíceis que, em contraponto àquela ajuda, queriam que ela cometesse ali o suicídio. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. Então veja que ela ouvia essas vozes. Então aqueles que
são pensamentos ali insistentes que ficam na cabeça, falando: se mata, acaba com a tua vida, você vai ser um alívio para a tua família, né? Você vai ter paz depois que você morrer. Enquanto alguns têm pensamentos, outros chegam de fato a ouvirem vozes ali, como aqui nessa situação em que eles falavam para ela: é preciso beber. A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes da treva que eu mesmo nutrira. Então lembrem que agora há pouco nós comentamos que ela sentiu ali um alívio, um clarão, né, uma claridade mental para que ela não tomasse aquele líquido, mas em contrapartida houve essa influência ali de espíritos, né, que, como ela fala, correntes da treva que eu mesmo nutrira. Ou seja, pelas atitudes, pelos pensamentos, ela acabou alimentando essa ligação com espíritos difíceis que queriam que ela se suicidasse. Debalde, né, em vão, minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal, mas esvaíram-se as forças, né? Ela se sentia sem forças. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi, né, tomei, quase sem querer, a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Ela acaba tomando ali, acaba morrendo pelo suicídio. Em verdade, eu era obsidiada. Sofria a perseguição de adversários, residentes na sombra, mas essa era uma perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia, né, com o meu descuido e minha ociosidade mental, a preguiça mental. Então ela teria ali as forças necessárias para que ela reagisse àquilo tudo, mas aqueles foram pensamentos acalentados durante muito tempo, né? Anterior a esse momento em que ela se suicida, eram pensamentos de desânimo, de abandono da vida, né? Já que ela lembra que ela era uma jovem caprichosa, né? Que, contrariada em meus impulsos afetivos, que teve ali uma desilusão amorosa e resolve então abandonar a vida pelo desgosto ali da vida, né? Então ela fala que era obsediada, que eram situações ali que ela mesma havia alimentado, sustentado. Corporificara imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitaram a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Então ela fala, ela não dá detalhes aqui, mas nós deduzimos que ela foi ali altamente obsediada depois ali da morte do corpo físico, né? A gente tem outros relatos que falam até da própria questão do assédio íntimo, né? Em que essas mulheres, na questão do suicídio, elas estão sujeitas a sofrer em função da decisão que elas tomaram. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consequência. Então ela tem a oportunidade, num segundo momento, de se recuperar e vir até a nós nos trazer essas noções de responsabilidade e consciência. No campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos, serviço esse a que me consagrei, até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vinha a desfalecer. Então ela diz que ela retornará aqui à Terra, passará por provas semelhantes, né? A recapitulação, a retomada, a repetição daquela prova, para que agora ela tenha ali o mais cuidado, mais atenção, mais confiança para vencer aquela prova em que ela acabou falhando nessa existência. É por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é como um detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo
contra a dominação do pensamento infeliz, logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos imanifestos. Então ela nos recomenda que, assim como cuidamos tanto da nossa higiene, sobretudo nessa fase em que vivemos, ela fala: cuide da higiene do espírito, né? Cultive o trabalho, a bondade, o estudo, porque é o trabalho, é a mudança ali dentro de nós, é o estudo que vai nos fortalecer para que, quando chegarem as grandes provas, as dificuldades maiores da vida, nós tenhamos ali o equilíbrio, a serenidade, né? a consciência daquilo que nós devemos fazer, e não nos deixemos levar por essa angústia, por esse desespero, né? Porque quantas situações nós já passamos na vida difíceis, né? E que nós superamos, hoje caminhamos com mais segurança. Então tenhamos ali o cuidado para nos fortalecermos. Nos momentos de calmaria, a nossa gratidão a Deus, vivenciarmos esses momentos bons, agradecendo, valorizando, para que, quando chegarem as dificuldades, nós lembremos do amor de Deus, do amparo do nosso Espírito protetor, da família, dos livros, dos amigos, enfim, para que nós tenhamos a consciência de que há muito amparo, que há muito apoio. Isso é vital para que nós não deixemos jamais que um pensamento de suicídio ele ganhe força dentro de nós. Cumpramos então nossas obrigações, visitemos um amigo doente, atendamos a uma criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemos no santuário da prece, devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele, desse pensamento insensato, a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Hilda, que esse espírito que nos trouxe esse relato, esse alerta, para que então mantenhamos ali a nossa mente, as nossas mãos, no trabalho, no estudo, pensando no bem, não deixemos que as mágoas, que as decepções, elas nos derrubem. Há um provérbio japonês em que diz: eu caio 5 vezes, mas eu me levanto 6. Acho bem interessante isso, no sentido de que, caia, é natural, faz parte da nossa existência, mas não fiquemos no chão, lamentando, nos sentindo ali vítimas de tudo, mas nos reergamos ali, porque são fases que, assim como elas chegam, elas também passam. Então confiemos em Deus, confiemos no nosso Espírito protetor e confiemos em nós mesmos, na certeza de que tudo passa. Então, uma boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus. Saudações a todos. No livro Instruções Psicofônicas, o organizador deste livro, Arnaldo Rocha, ele coloca várias comunicações psicofônicas vindas através do Chico Xavier em reuniões privativas de desobsessão que aconteciam quando, num determinado dia da semana, o grupo se reunia, e nesse grupo de médiuns psicofônicos, médiuns esclarecedores, o Chico Xavier fazia parte, porque, aliás, a formação deste núcleo foi a pedido do próprio Chico. Então, ele fazia parte deste grupo de desobsessão, em que eles tinham ali a possibilidade de atender a espíritos em condições mais difíceis e a
e aqueles que em condições mais difíceis procuravam ajuda, pessoas ali com dificuldades bastante acentuadas, obsessões graves. Então foi formado este núcleo para dar um atendimento mais específico, mais direcionado a esses necessitados. E era uma sessão de desobsessão, como se dá, né? Uma parte do tempo destinada ali ao esclarecimento, encaminhamento, acolhimento de espíritos em condições muito difíceis. E os minutos finais, os 15 minutos finais, ficavam para espíritos que se manifestavam, alguns instrutores, dando ali algumas orientações, outras vezes espíritos que tinham conseguido se colocar em condições melhores e vinham trazer o seu depoimento, né? A sua história de vida, digamos, né? Mostrando ali as suas dificuldades toda que tinham enfrentado até o momento em que conseguem se recompor e vem, né? Vem através da mediunidade trazer ali os seus ensinamentos que são tão úteis a todos nós. Então esse livro é composto por essas instruções psicofônicas, essas manifestações mediúnicas através do Chico, né? Porque a ele ficava até então, na primeira parte do trabalho, outros médiuns também tinham o seu momento de participação, mas nessa parte final ficava para ele, né? Trazer essas manifestações. E o Arnaldo Rocha diz que, infelizmente, ele diz, devemos informar que, infelizmente, não podemos, por impossível, registrar no papel a beleza das recepções, as variações do tom de voz, as paradas mais ou menos largas, o entrecortamento das palavras ou de frases por lágrimas de comoções ou gestos de alegria, a mudança mesmo do tipo de voz, além de outros característicos que valorizariam sobremaneira ao nosso humilde pensar as páginas de que os leitores tomarão conhecimento. Bom, o que ele está colocando é que na mensagem escrita, como é num livro, não podemos perceber, né? Não foi possível nos passar as nuances, a emoção, a variação de voz, né? Isso nos faz lembrar no Ato dos Apóstolos, quando Lucas nos relata naquela passagem que é chamada a descida do Espírito Santo, em que nós temos lá: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso nada mais foi do que a eclosão da mediunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que manifestaram a sua fala, quer dizer, permitiram a fala do Espírito através deles, né? Permitindo inclusive a variação de tom, a variação de voz, se expressando nas mais variadas línguas. Isso foi um fato muito marcante e assim se dá na mediunidade desde sempre, né? Kardec nos traz inúmeros exemplos dessa mudança de língua, mudança de voz, e tudo isso compõe as características da mediunidade. Mas vamos então ao texto escolhido, uma despedida.
Em nossa reunião da noite de 10 de março de 1955, por permissão de nossos benfeitores espirituais, no horário dedicado às palestras dos instrutores, o amigo desencarnado que conhecemos por José Gomes ocupou a organização psicofônica, falando-nos de sua penosa experiência no além. Nosso visitante, há seguramente 2 anos, passou pelos serviços assistenciais de nossa agremiação, desorientado e aflito, voltando até nós, agora calmo e consciente, para relatar-nos sua história, por intermédio da qual nos faz sentir toda a gama de sofrimentos em que se enleou depois do homicídio em que se comprometeu na terra. Uma despedida oferece-nos amplo material para meditação e para estudo. Tudo isso é por volta de 1952, quando é feito o prefácio desse livro, assinado por Emmanuel Pedro Leopoldo. Então, é por ocasião desta época que se deu essa comunicação. Trazido até aqui, começa então o espírito, né? José Gomes. Trazido até aqui por devotados benfeitores, venho agradecer-vos e despedir-me. Há quase 2 anos fui socorrido nesta casa, fazendo-se luz nas trevas de minha alma. Eu era, então, um assassino que por 50 anos padecia no ergástulo do remorso. Crendo preservar a minha felicidade, apunhalei um amigo, instigado pela mulher que eu amava, e apoiando-me na desculpa de legítima defesa, consegui a absolvição na justiça terrestre. Contudo, que risão! O homem que eu supunha haver aniquilado, mais vivo que nunca, prendeu-se-me ao corpo e em poucos meses sucumbi devorado por estranha moléstia que escarneceu de todos os recursos da medicina. Ai de mim! Nas raias da morte, apesar do conforto que me era oferecido pela fé através de um sacerdote, não encontrei para mentalizar senão o quadro do homicídio que perpetrara. E a maneira do homem vitimado por tormentoso pesadelo, sem sair do leito em que se acolhe à prostração, vi-me encarcerado em meus próprios pensamentos, vivendo a tortura e o pavor que alimentava no campo de minha alma. Sempre o terrificante painel a vibrar na memória. Um companheiro infeliz suplicando indefeso: não me mate, não me mate. A presença da mulher querida, os gênios do crime a gargalharem junto de mim, e a calma impassível da noite, com a minha cólera insopitável, a dessedentar-se num peito exangue e aberto. Em me cansando de enterrar a lâmina na carne sem resistência, arrojava-me ao piso da câmara iluminada, mas a onda esmagadora de sangue levantava-se do chão, tingindo paredes, afogando móveis, empapando-me a vestimenta, e quando me sentia semi-sufocado, eis que me erguia de novo para continuar no duelo indefinível. Então, nós vemos até aqui uma situação bastante dolorosa desse espírito, ele está narrando um tempo muito doloroso de sofrimento, em que ele se viu no plano espiritual, né? Depois de ter sofrido, mesmo enquanto encarnado, pelo arrependimento do crime que ele comete ali, junto a pedido ou ali com a conivência da sua parceira, né? Mas ele parte para o plano espiritual totalmente
em situação dolorosa, porque ela já havia começado aqui. Ele acaba definhando e desencarnando, né, em condições dificílimas, por não conseguir libertar-se dessa situação que ele mesmo criou para si, né? Porque nós sabemos, e como é dito aqui, o homicida não se livra daquele que ele julga que ele está atrapalhando um caminho. Porque aquele que ele afasta do mundo dos vivos pode tornar-se uma presença constante e ferrenha junto de si, levando-o a desequilíbrios mentais, a processos de enlouquecimento e a uma fragilização do corpo orgânico. E foi o que se deu com ele. E no plano espiritual ele se encontrava nessas condições de estar sempre vendo aquele ambiente que ele plasmou para si mesmo. E que ambiente é esse? O quarto em que ele tira ali, o cômodo em que ele tira a vida do outro, né? Então sempre vendo aquele ambiente ensanguentado e sempre como que recordando, revivendo o momento em que ele coloca a lâmina no corpo do outro, né? Então ele fica preso a esse quadro doloroso por muito tempo. E ele continua narrando: se tinha fome, mãos invisíveis ofereciam-me sangue coagulado. Se tinha sede, davam-me sangue para beber. Era dia, era noite, ignorava. Somente mais tarde, quando amparado pelas palavras de esclarecimento e de amor dos nossos benfeitores por vosso intermédio, vim a saber que o inimigo se contentara com o meu cadáver e que eu não vivia senão minha própria obsessão. Magnetizado por minhas ideias fixas, jungido ao pó do sepulcro durante meio século, recapitulando quase que interminavelmente o meu ato impensado. Então, o que ele fica sabendo quando ele é levado a essa reunião espírita? E lá ele foi esclarecido, como ele está nos relatando, que o obsessor, a vítima do homicídio, se colocou como obsessor até o momento da morte, contentou-se com a morte dele e parou de persegui-lo. Mas ele, mesmo sem a presença, ele em espírito, mesmo sem a presença do obsessor, ele mesmo se auto-obsediava, né? Ele mesmo, sentindo-se culpado, né, vivia a própria obsessão, que é a auto-obsessão, né? E ele continua: circunscrito à alcova fatídica que jazia em minhas reminiscências, passei da extrema cegueira desmedida à aflição. Então as recordações do ambiente fez com que ele ficasse preso àquela situação naquele quarto, né, onde ocorreu o crime. Existiria realmente um Deus de paz e bondade? Bastou essa pergunta para que réstias de luz se fizessem sentir em meu espírito entenebrecido como relâmpago em noite de espessa treva. No entanto, para chegar à certeza de Deus, precisava de um caminho. Esse caminho era ela, a mulher amada. Queria vê-la, ouvi-la, tocá-la. E tanto clamei por isso que, em certa ocasião, senti como que uma rajada de vento forte, arrebatando-me para o seio da noite. Carregava comigo aquele fatal aposento. Contudo, podia agora respirar a brisa refrescante entre as sombras noturnas que filtravam de leve as irradiações da lua nova. Mais ágil, andei apressadamente. Onde estaria ela, a mulher que estava em mim? Favorecia-me o sopro do vento e a minutos breves alcancei pequeno jardim, vendo-a sentada com uma criança ao colo. Somente aqueles que sentiram na vida uma profunda e irremediável saudade poderão compreender o alarme de meu espírito naquela hora de reencontro.
Mas assim que me percebeu, conchegou a criança ao coração e fugiu espavorida. Eu devia ser aos seus olhos um fantasma repelente a regressar do túmulo. Persegui-a, porém, até que a vi penetrando um quarto humilde. Observei-a ajustando-se ao corpo de carne, tal qual a mão encicolando a luva. Então, ela estava em espírito junto à sua própria casa, né? E viu a presença dele se aproximando e correu para o seu corpo que estava adormecido. Escondeu-se no seu corpo, né? E ele continua. Enlaçada a um homem que lhe partilhava o leito, reconheci sem explicações verbais que o filhinho nascituro era meu velho rival e que o homem desconhecido era-lhe agora o esposo, outro adversário que me cabia vencer. No seu sentimento de amor doentio exclusivista, aquele que lhe era marido atual, né? Figura para ele como um outro adversário. E ele reconhece ali no bebezinho que ela segurava, inclusive em espírito, porque o bebezinho com certeza estava ali no berço, né? Mas ela estava ali com ele no colo em espírito. E vamos ver a continuidade. O ódio passou a estourar-me o crânio. O cheiro acre e fedentinoso de sangue novamente me ensandeceu. Beijei-a, delirando em transportes de amor não correspondido, e consegui instilar-lhe aversão pelo marido e pelo filho recém-nato. Queria matá-la, desejava que ela viesse novamente para mim. Pretendia sugar-lhe os eflúvios do coração. E durante muitos dias permaneci naquela casa desvairado e irresponsável, envenenando a própria medicação que lhe era administrada. Consegui dominá-la até o dia em que foi conduzida a um círculo de orações. E nesse círculo, vossos amigos me encontraram-me e trouxeram-me a esta casa. Então, ela procurou o núcleo, né, em que estava ali o Chico. Ela procura e, naturalmente, ele em espírito é levado a esta casa e recebe toda a ajuda. Com os ensinamentos que me dirigiram, a câmara do crime desapareceu de minha imaginação. Todas as ideias estagnadas que me limitavam o pensamento, qual se for o próprio remorso num casulo infernal, desfizeram-se de pronto como escamas de lodo que, em se desintegrando, me libertaram o espírito. Desde então fui admitida em uma escola. Transcorridos 6 meses, tornei ao lar que eu me propunha destruir, transformado pelas lições dos instrutores que vos orientam o santuário. Novos sentimentos me vibravam no coração. Compadeci-me daquela que sofria tanto e que tanto se esforçava por reabilitar-se perante a lei. Contemplei-lhe o filhinho e o esposo tomado de viva compaixão. Achava-me renovado. Compreendi então convosco que o coração humano, concha divina, pode guardar consigo todos os amores. Observei a extensão de minhas faltas e voltarei à carne em dias breves. Aquela por quem me perdi, ser-me-á devotada mãe. Terei um pai humilde, generoso e trabalhador, abençoando-me o restabelecimento moral. E em meu irmão já renascido, encontrarei não mais o antagonista, mas o companheiro de provação, com quem restaurarei o destino. Ante o coração que me estimula a esperança, não mais direi mulher que eu desejo, e sim mãezinha querida. Nossos sentimentos pairarão em esfera mais alta e de seus lábios aprenderei de novo as sublimes palavras: Pai nosso que estais no céu. Fitar-lhe-ei nos olhos o celeste horizonte e, trabalhando, enxergarei feliz a senda libertadora. Ah, entendereis comigo semelhante ventura?
Creio que sim. Partirei deste modo, não para a companhia dos anjos, mas para o convívio dos homens, refazendo meu próprio caminho e regenerando a própria consciência. E abraçando-vos com afetuosa gratidão, saúdo em nosso Senhor Jesus Cristo a fé que nos reúne. Terra, abençoado mar de lutas. Carne, navio de salvação. Lar, templo de luz e trabalho. Mãe, santuário de amor. Meus amigos, até amanhã. Bendito seja Deus. José Gomes. Que fiquemos em paz.